Senhoras e senhores, excelentíssimo senhor presidente José Sarney, parece que foi ontem, essa frase é comum, e se torna um lugar comum por quê? Porque no dia a dia nos deparamos com situações que nos levam a pensar assim, acontecimentos relevantes que não saem da nossa cabeça. E a luta pela democracia não sai da nossa cabeça. Aquela madrugada de 14 para 15 de março começou em janeiro, logo na posse na chegada de parlamentares eleitos em 1982. Em 1983, em fevereiro, o doutor Ulisses chamou o Dante de Oliveira e disse: olha, a sua emenda constitucional será adotada pelo PMDB e nós vamos fazer a campanha das diretas com a sua emenda constitucional. E o Dante de Oliveira ficou muito surpreendido, porque era um deputado de primeiro mandato, e todo mundo começou ali a discutir como seria feito. Foram pequenas reuniões primeiro, pequenos comícios. Alguns setores da imprensa viram ali que havia um potencial enorme de apelo popular. E foram construídos os comícios das diretas. Para encurtar a história, chega-se ao plenário e a emenda das diretas é derrotada. Depois de mobilizar tanta gente, tantos milhões de pessoas, o que fazer? Participar de eleições indiretas? O que dizer ao povo? E aí a dupla, Tancredo Sarney, de só com autorização popular. E o doutor Ulisses Guimarães começa a engendrar a campanha Mudança Já, novamente às ruas, novamente o enfrentamento enorme de uma resistência. Não foi fácil chegar aqui. E o presidente Sarney é quem mais sabe disso. Não foi nada fácil. Tínhamos saído, ainda em 81, 82, do atentado ao Rio Centro, a bomba na Ordem dos Advogados do Brasil, lá na sede do Rio de Janeiro, atentados a bancas de jornal, teatros, e as torturas, as mortes, os desaparecimentos de políticos, que o Brasil chegou a ter com naturalidade o uso dessa expressão, desaparecido político. Como pode? E aí deve-se a Fernando Henrique o reconhecimento da responsabilidade do Estado pelo desaparecimento daquelas pessoas. Mas é um processo repleto de episódios que não são contados ainda e que essas oportunidades permitem que se conte. Chegamos, então, ao que é conhecido, aquele 14 de março, em que se esperava ser a posse de Tancredo Neves, e depois dele ir a uma missa em ação de graças, ele se interna no hospital de base, aqui em Brasília. Os médicos viram logo que era uma situação de cirurgia, e ele não se deixou operar, porque ele temia que, não tomando posse, usassem algum artifício para impedir a posse do vice-presidente do Brasil, não o vice-presidente do Tancredo, como disse Afonso Arinos à época. Sarney tinha sido eleito vice-presidente da República. Mas Tancredo era experiente. Ele tinha assistido o suicídio de Getúlio. Ele propôs a Getúlio Vargas a resistência às pressões militares. Ele tinha assistido à renúncia de João Goulart, de Jânio Quadros, e a tentativa de impedir a posse de João Goulart, a quem ele aconselhou a aceitar o parlamentarismo. Ele sabia que naquele leite de hospital ele seria alvo do ataque dos que não eram democratas. E realmente o general Walter Pires
tentou botar tropas na rua, falou com o ministro Leitão de Abreu, que está confirmado pela entrevista ontem concedida pelo presidente Sarney à Globo News, e que eu fiquei duplamente feliz de ouvir a entrevista, porque eu tinha escrito um artigo em que eu reproduzia isso, publicado pela Associação Brasileira de Imprensa, publicado ontem. Mas havia toda uma articulação para dar posse a Ulisses Guimarães por uma razão, ou manter Figueiredo. Mas Ulisses por uma razão, porque, assumindo interinamente a presidência, se Tancredo não voltasse, ele teria que convocar eleições em 90 dias, e seriam eleições indiretas, e o presidente seria Maluf. Tancredo só se deixou operar quando recebe de Ulisses, pessoalmente, a confirmação de que estava resolvido que Sarney assumiria a presidência da República. Ele aí se deixou operar. E a história é conhecida. Ele morre em 21 de abril de 1985. E Sarney convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Raríssimo, que numa transição haja uma convocação de Assembleia Nacional Constituinte, e uma Constituinte que se reúne sem um projeto base, uma Constituinte que conforma as propostas que vêm a compor o texto final, com sugestões populares, 80 mil sugestões constitucionais populares. No meio da Constituinte, tentaram interromper os trabalhos, para que continuasse a prevalecer a emenda constitucional número 1 da Junta Militar. Tentaram interromper os trabalhos, porque alegavam que não se podia votar o projeto que vinha da Comissão de Sistematização, que era muito esquerdizante, etc., etc. E aí funciona a dupla Sarney e Ulisses Guimarães, dizendo: não é possível interromper esse trabalho da Constituinte, porque nunca mais nós teremos uma Constituição promulgada pela Constituinte. E aí é que Ulisses dispara a frase: eu não presido o manicômio nacional, eu presido a Assembleia Nacional Constituinte. Se tem maioria para interromper esse trabalho, tem maioria para apresentar um projeto e aprová-lo. E a partir disso, os trabalhos correm mais rapidamente e a Constituição aprovada e promulgada em 5 de outubro de 1988 encerra de vez o ciclo imposto pela Emenda Constitucional número 1 de 1969. E aí sim, nós suspiramos, porque alcançamos o objetivo graças à Emenda Constitucional que convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Com muito orgulho, estou aqui diante do presidente, a quem servi como secretário-geral do Ministério da Administração, cuja gentileza, cuja lianeza, cuja humildade conheci de corpo presente. E vejo hoje aqui essa extrema lucidez como um farol a orientar contra os radicalismos. Se não fosse o vencimento dos radicais ali, a vitória sobre os radicais, não teríamos democracia no Brasil. Vamos vencer os radicais e manter essa democracia. Obrigado.